neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor, se na vida de sabor, e tua alma está bem triste e aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? É uma pergunta de Jesus, animando aos seus escolhidos a orarem de dia e de noite. Isto se encontra registrado no Evangelho São Lucas, capítulo 18, verso 7. Jesus disse isto depois de proferir a parábola do juiz iníquo, se referindo àquela mulher viúva que ia ter com aquele juiz iníquo que não temia Deus e não respeitava o homem. E ela ia clamar todos os dias àquele juiz, pedindo misericórdia, que ele julgasse a sua causa. Ela precisava e não podia, até que enfim, aquele juiz dizendo: ainda que eu não tema a Deus e nem a homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Coisa boa, meus ouvintes, é a dependência. Às vezes as nossas análises são chocantes e refletem até, em certos pontos, como um contrassenso. Dependência é bom? Sim. A independência não é melhor? Em certos sentidos. Sermos independentes através da dependência de Deus, isto é maravilhoso. Mas sermos independentes pela nossa própria força e arrogância e não sermos submissos, não há coisa pior do que isso. Não existe coisa mais maléfica para a própria mulher do que a independência que ela tem recebido nas 7 visões principais que o profeta desta era teve em 1933. Deus mostrou para ele que a mulher começaria a afastar do seu lugar, começando pelo direito do voto, e assim sucessivamente. Tudo tem que ter o princípio. A independência dela não lhe causa outra coisa senão ficar fora do posto do seu dever. Por natureza, ela deve ser dependente do homem, submissa ao homem. É a sentença que pesa sobre ela desde o jardim do Éden. É aquela sentença de Deus. O homem pode mudar, mas Deus é imutável. A sua palavra não muda. Que tal aquela criança, ainda tenra, não é? E já independente, fazendo o que bem entende, aquela mocinha, ali de seus 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, ou até às vezes mais velha, fazendo o que bem entende, independente nas suas maneiras de pensar, de agir, não tem satisfação a dar aos pais. Essa independência é prejudicial. A independência que os credos e os dogmas têm oferecido aos homens é uma independência maléfica. Nós devemos estar submissos à palavra de Deus, exclusivamente à palavra de Deus. Na verdade, Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vos libertará de quê? Dessa dependência do vício, do mal. Eu estava lendo as manchetes de um jornal e ali estava a mulher dizendo assim: "O meu marido é uma beleza quando está bêbado, mas quando não está bêbado é insuportável. Quando ele está no normal é insuportável." Então aquele homem está dependente do álcool. O álcool dominou aquela casa, inclusive a felicidade conjugal daquele casal. Ele é um bom profissional quando está bêbado, mas quando não bebe, não sabe fazer nada. Não acerta o corte de costura, o alfaiate. Não é bom na pintura, o pintor. Não é bom em outro qualquer trabalho, se não beber. Ali está aquele homem dominado pelo vício, pelo fumo, pelo álcool, pelo tóxico e até mesmo pelo café. Tem gente que não acerta o dia enquanto não toma aquele cafezinho toxicante que é só ele, não é? Oh, sim. É interessante nós analisarmos, vendo estas mínimas coisas, e ficamos assim dependentes de muitas coisas que só fazem nos prejudicar. O próprio dinheiro tem escravizado o homem. O dinheiro não pode escravizar o homem deve escravizar o dinheiro. Pelo contrário, o homem é mais do que o dinheiro. O homem é mais do que
do que tudo. A alma vale mais do que o mundo todo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas aquela viúva estava dependendo. Ela precisava. Ela não tinha outro recurso, então por isso ela encontrou o caminho da humildade. A dependência é maravilhosa nesse sentido. E quando nós em tudo sentimos dependentes de Deus, nós recorremos a Deus em tudo. Até há pouco tempo, nós sabemos que todos os lares cristãos eram ensinados que até mesmo a água deve ser agradecida a Deus. As crianças aprendiam assim, que tudo vinha de Deus. E elas devem saber que isto é verdade, que em tudo nós dependemos de Deus, e assim aprendemos a ter paciência com Deus. Se vem chuva, é Deus quem está mandando. Se vem o sol, é Deus quem está nos dando o sol. Tudo que recebemos, desde o calçado, desde as mínimas coisas, até aqueles mais simples brinquedinhos que a criança tem, é Deus quem lhe dá. Ensinemos aos nossos filhos a serem dependentes de Deus, como nós somos dependentes de Deus. Quero dizer, sejamos dependentes de Deus em tudo, que eles então aprenderão a ser dependentes do Senhor. Eles crescerão assim. As escolas não têm direito de tirar a criação que os pais dão para os seus filhos. A fé doméstica, a fé que Lloyd e Eunice deram para Timóteo, as escolas não puderam tirar. Elas não têm direito, professora alguma, nem tampouco professor algum, tem direito de ensinar, obrigar uma moça a se vestir contrário àquilo que ela foi ensinada lá pelo seu pai e pela sua mãe, de acordo com as Escrituras. Sim, ela deve estudar, ele deve estudar, mas tem uma coisa, nenhum colégio tem direito de obrigar uma moça a vestir calça esporte, desde que a Bíblia Sagrada proíbe. Nenhum colégio tem direito de impor sobre uma moça para ela vestir short e desfilar na rua de short. Não tem esse direito, porque a fé está acima destas coisas. Ela deve ser respeitada. Mas o que faz isto? O que está provocando esta lástima é que os homens, achando que a educação vale mais do que tudo, então fogem da dependência de Deus, não respeitam a fé das pessoas nas Escrituras. A obediência nas Escrituras se tornou uma loucura para o homem que perece nesses dias. E por isso, meus amados, a impaciência tem tomado conta da humanidade. E não há coisa que mais provoca úlcera, não há coisa que mais provoca distúrbio no sistema nervoso, cardíaco, cerebral, do que a impaciência. E a impaciência está baseada justamente na independência. O homem, por ser independente, então ele acha que deve obter tudo o que ele pensa e receber tudo na hora certa, e se isso não acontece, ele se dá por infeliz, ela se dá por uma infeliz e não quer sofrer coisa alguma. E não querendo sofrer, passa a sofrer muito mais. E não querendo obedecer, passa a ser muito mais obrigada e obrigado a certas coisas do mundo. Fugindo da dependência de Deus, o homem está se submetendo, se dependendo do diabo, dos caprichos de Satanás, fugindo da dependência de Deus, da submissão à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus.
o homem se submete aos jugos de Satanás. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela viúva teve paciência e foi todos os dias se encontrar com o juiz, até que o juiz lhe atendeu. E Jesus disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ora, se posso obter alguma coisa através dos meus próprios meios, através da minha inteligência, através dos meus truques, Jacó pôde fazer muito disto. Através das minhas trapaças comerciais, através da mentira comercial, para que eu vou ficar orando dia e noite, pedindo a Deus que só me dê coisas sem opróbrio, que não me dê bens mal adquiridos, com roubos, com coisas falsas, com subterfúgios, com mentiras? Por que eu vou pedir a Deus um salário honesto, puro, sem um minuto do patrão, sem nada adquirido ilicitamente, sem mentira alguma? Assim, a razão diz. Me lembro de um senhor português que estava na frente do Corpo de Bombeiro lá de Brasília. Eu ouvi muitas vezes ele dizer: se pode fazer errado, para que fazer certo? Censurando aqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Ele estava como pioneiro ali na construção de Brasília. E ele sempre falava com seus súditos: se pode fazer errado, para que fazer certo, não é? É assim que vocês estão vivendo? É assim que vocês querem? Mas não pode fazer errado, não. Nós temos as maneiras corretas de conseguirmos as coisas. As maneiras lícitas, que não nos mancha diante de Deus. Você, antes de receber qualquer prêmio, antes de receber qualquer coisa neste mundo, veja se aquilo não está sendo uma venda de sua alma para o diabo, para o inferno. Veja se você não está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha, mulher. Homem, por que há tanta impaciência por falta de submissão, de dependência a Deus? Vamos ser dependentes de Deus. Sejamos todos dependentes de Deus, e Deus cuidará de nós, como Ele cuida dos passarinhos, dos lírios dos campos. Não cuide, homem, que a sua apreensão, a sua solicitude, a sua avareza acrescentará um côvado sequer na sua estatura. Não pense nisto. Pelo contrário, a sua solicitude, a sua angústia, a sua ambição faz diminuir os seus dias de vida. A sua insubmissão a Deus por mais uns tostões, a sua insubmissão a Deus, rejeição da mensagem do dia, por causa de um evangelho de liberdade da carne, vai lhe causar prisões eternas, homem. Prefira o que é correto. Noé preferiu o que era correto, e com paciência com Deus, ele pregou 120 anos. Deus disse para ele: vou destruir este mundo com chuva. E Noé pregou por 120 anos. Alguém podia dizer: a mensagem deste homem é a mesma coisa. É a mesma coisa. 120 anos. O martelo batendo nas consciências, procurando furar, perfurar, bloquear aqueles corações duros. 120 anos. Ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caía orvalho do céu. Nada caía do céu. Por todos os lados era igual e poeirento como antes. E isso por 120 anos.
mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Se Deus responder às nossas orações assim que oramos, nós nos tornamos mais impacientes. Todas as pessoas que têm tudo na mão na hora certa, elas são impacientes, elas se irritam à toa. Isso é correto? Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que te metas na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possas aparecer pela janela. Quero que entres e quero que digas ao povo: o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhes isso. Sim, agora vai chegar o momento, vai chegar a hora do resultado da paciência, de você colher o fruto da sua paciência. Chegará o momento de você colher o fruto da sua impaciência. Lá está o carro todo esbagaçado, com rodas para cima, ultrapassando, não pôde esperar, ter visão, impaciente, entrão, não respeita a vida de sua família, não se lembra dos filhinhos que ficaram em casa, impaciente para ganhar mais um segundo na vida, perde a vida em um segundo. Vai ultrapassar na lombada, o caminhão vai devagar na frente, tem que ter paciência atrás, até que tenha visão para cortar. A lei do trânsito está ensinando isso, proibindo ultrapassar, mas vai ultrapassar. Resultado da impaciência, colhe sim. Mais cedo ou mais tarde você colherá o resultado da sua impaciência, da sua insubmissão às leis. Mais cedo ou mais tarde você colherá o fruto da insubmissão à palavra de Deus, à lei do Senhor. Mais cedo ou mais tarde você colherá o fruto do seu corre-corre sem tempo para orar, do seu corre-corre sem tempo para escutar a voz de Deus. Isto é inevitável, que eu estou vos dizendo, é uma sentença cumprida. Vocês não podem discordar disso, não há tempo para nada, mas se estamos dependentes, então depois vai para o hospital, aí acaba tudo, acaba o tempo. O corre-corre agora tem tempo para parar o serviço, agora tem tempo para ficar deitado numa cama. Sim, meus amados, vai chegar a hora do fruto da paciência de vocês, santos de Deus. Vai chegar o momento de vocês ouvirem a voz do rapto, do arrebatamento. Vinde, entrai para as bodas do Cordeiro. Ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, introduzindo submissão em nós, a Tua palavra, paciência, Senhor, paciência para esperarmos aquele momento glorioso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali.
Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Pelo qual também sois salvos, se o retiver visto tal como vos tem anunciado, se não é que crestes em vão. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. As escrituras que Deus tem nos dado nesse instante se encontram registradas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15,
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu creio que esta é uma hora própria para orarmos ao Senhor e dizermos: ó Pai bendito, nós agradecemos de coração a Ti nesse instante, sinceramente com a nossa alma, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual não nos envergonhamos, pois Ele é o poder de Deus para a nossa salvação, salvação de todos quantos têm crido. Pai bendito, o apóstolo São Paulo, na convicção do Espírito Santo, nos mostra, Senhor, que o Evangelho, por ele anunciado, é um Evangelho no qual a Igreja deve permanecer, não deve se afastar dele. Mas como nós nos afastamos tanto, Senhor, quando um dia nos encontramos completamente fora do Evangelho que Paulo pregou. No nosso batismo nós não usávamos o que Paulo usou, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós temos estado tão longe da Tua palavra, do Teu Evangelho. Paulo não anunciou um Evangelho batista, presbiteriano, assembleiano, nem de outra igreja qualquer. Paulo nunca fez menção desses nomes na Bíblia Sagrada, mas Paulo usou o nome do Senhor. Por que estamos nós tão presos a nomes de organizações, a ponto de não permitirmos que este Evangelho, pregado por Paulo e pelos apóstolos, tome lugar na nossa vida, de tal maneira que a plenitude de Cristo possa superabundar na igreja, Senhor? Só Tu podes fazer isto. Só Tu podes arrancar de dentro delas as pedras vivas. Só o Senhor pode falar aos corações. Nem a minha boa intenção, nem tampouco a minha ousadia pode fazê-lo, e nem de homem algum. Estratégia ou meios qualquer, intelectual, pode salvar a igreja do grande caos, do grande abismo que ela tem caído. Somente o Senhor pode salvar o indivíduo, ó Pai, porque o Senhor trata com os gentios individualmente, trata com as pessoas. Oxalá que todos nós, individualmente falando, possamos ouvir a Tua voz no declinar do sol, quando tudo tem se escurecido e os homens não sabem mais o que fazer para se assegurarem, para deixar o povo seguro. Eles têm lançado mão de tudo o que podem lançar mãos. Eles têm feito tudo além do natural. Eles têm dado até as suas próprias vidas pela segurança do povo, mas tudo tem sido debalde. Vemos a cada dia, a cada instante, a cada momento, as profecias se cumprindo. Estamos vendo diante dos nossos olhos os nossos filhos, as nossas filhas, se tornando a cada dia mais incrédulos, se afastando a cada dia mais da Tua palavra.
E o pior de tudo, ó Pai, é que não lhes falta um evangelho moderno, completamente diferente daquele que São Paulo anunciou, pregou à igreja e desejou que os irmãos nunca se movessem dele. Meu Deus, ó meu Pai, nesse instante tu sabes o que passa pelo meu coração. Eu me envergonho diante de ti, pelo que eu tenho sido tão negligente. Senhor, o quanto eu poderia fazer mais por ti, se a minha vida fosse totalmente tomada pelo teu Espírito Santo. E eu creio que nesse instante, homens, pregadores, obreiros que estão ouvindo este programa, que estão orando comigo nesse instante, também sentem a mesma coisa. Como me dá vergonha, Senhor, de ler aquilo que o profeta desta era diz, que depois de orar 3, 4 dias, diz para o Senhor: ó Deus, como sou negligente, como tenho sido negligente. O povo espera por homens cheios de fé, eles clamam inconscientemente, Senhor. E sabemos que a igreja não pode ir num nível de fé mais alto do que a fé de seu pastor. Onde estarão os pastores naquele dia, meu Deus? Por isso Paulo diz: eu reduzo meu corpo à escravidão, para que, depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor, meu Deus, é desse Espírito que nós estamos precisando. Estamos em perfeita debilidade, Senhor. Nos encontramos frágeis e necessitados. As coisas que nós conseguimos, como Jacó conseguiu, agora não valem nada para nós. Não. Chegou o momento que Jacó viu que aquilo que ele havia conseguido através de suas espertezas, através da sua sabedoria, através de sua capacidade, não valia nada. E ele passou todos aqueles bens para o outro lado, toda a sua família, e obteve a tua presença ali naquele val. E não lhe deixou, Senhor, enquanto não recebeu o sinal. Senhor, eu não quero ser um grande homem, eu quero ser um servo do Senhor. Me lembro, Senhor, nesse instante, através da mensagem do 7º anjo, que Abraão não venceu através de soldados, através de exércitos adestrados intelectualmente, de homens cheios de ciência, de teologia, mas sim através de servos. Ele foi ali com aqueles facões oxidados, com aquelas ferramentas de trabalho, e lutou varonilmente, lutou com o poder de Deus que ele havia recebido pela sua chamada, pela sua vocação, pela sua separação. E então ele pôde salvar o seu parente Ló, ele pôde salvar o seu querido. Meu Deus, Abraão lutou com servos, e o Senhor está lutando agora também com servos. É servos que o Senhor quer, homens abnegados, que possam rejeitar a tudo, Senhor, renunciar o mundo, o pecado, e voltarem para Ti, ó Deus, de uma maneira humilde, dobrarem suas cervizes, caírem de seus cavalos, de seus pedestais dogmáticos, de suas posições, de seus ismos, e depois abrirem os seus olhos para agora contemplarem a Cristo crucificado de uma maneira diferente em suas vidas. Deus bendito, estamos nessa luta, estamos nesta batalha sem fim, mas um dia ela chegará ao seu fim. Sim, meu Deus, como Abraão voltou, naturalmente cansado do caminho, mas vitorioso, mostrando a marca da vitória, trazendo o penhor da vitória, o seu parente libertado, e logo, ó Deus,
recebeu a ceia do Senhor, o pão e o vinho por Melquisedeque, o nosso Melquisedeque um dia também nos dará a ceia do Senhor nas bodas do Cordeiro, na glória eterna, Senhor. Sim, meu Deus, nesse instante estas mães que me ouvem, cansadas naturalmente, lutando, mulheres de oração, no campo da batalha, no posto do seu dever. Sim, meu Deus, nesse instante possa descer esse bálsamo sobre suas almas, sobre seus corações, que também um dia, dentro em breve, elas estarão nas bodas do Cordeiro, tomando a ceia ministrada pelo nosso Melquisedeque. Também estes pais que pela mesma forma lutam honradamente como verdadeiros cristãos, sem se subjugarem à mentira, ao engano da era, Senhor, e frontalmente enfrenta o inimigo, cara a cara, o engano do século, o engano religioso. Esta é a pior era para a igreja do Senhor, porque em outras eras eles morriam, comidos, tragados pelos leões. Eles selavam o testemunho com sangue nas arenas, nos martírios, nas fogueiras, Senhor. Mas agora é o engano, agora é engano religioso, e tem que se pagar um preço tremendo pela revelação. Tem que renunciar a coisas recomendáveis, a coisas que são necessárias à família, necessárias aos filhos, necessárias aos pais, necessárias ao lar. E nós temos que tomar uma posição, como Rebeca tomou uma posição de deixar a casa de seus pais e ir ao encontro do noivo seguindo o mensageiro. Também estes pais de família, estas moças, Senhor, estes moços, meu Deus, que não veem outra coisa senão uma escola pública de sexo, de imundícia, de pecado, de vício, de liberdade da carne, mas escravatura da alma. Ó Deus, que esta escola não sirva para os teus filhos, que eles possam deixar esta escola do diabo que está aí na praça pública, as propagandas, as modas diabólicas, as propagandas do fumo, do álcool, da prostituição, de uma maneira direta ou indireta, não possam influenciar os nossos filhos, meu Deus, pois estamos vivendo uma hora decisiva, uma hora em que devemos partir para a glória eterna e deixarmos tudo aí em completa confusão, na grande tribulação. Pai eterno, não podemos esquecer dos adolescentes, das criancinhas de braço, daquelas que ainda estão nos ventres por nascerem, daquelas que ainda, Senhor Deus, dependem de todo o cuidado de suas mães, de seus pais. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, sacode a tua igreja, sacode aqueles que estão na frente do povo, Senhor, que eles possam sentir a responsabilidade e que o juízo está às portas e que um dia as pessoas clamarão sobre eles, chamando-os de culpados, porque eles ficaram na porta, não entraram e não deixaram aqueles que queriam entrarem, Senhor. Eles clamarão, e como estes líderes vão sofrer, como estes líderes vão clamar tarde demais, onde eles se esconderão do juízo, do clamor das almas sobre eles? Meu Deus, meu Pai, como diz o teu servo Elias desta era, que grande coisa, que grande responsabilidade é pregar o Evangelho, é carregar um ministério desta classe que encara o outro lado, que encara o destino das almas como Paulo encarou. Meu Deus, é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço nesse instante a disposição dos pais, de mãos dadas nesse instante, com suas esposas, com seus filhos, os seus lares, dizerem unanimemente:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exporemos o sinal para que o anjo da morte não entre em nossa casa, o anjo negro matando através destas diversões a domicílio e mesmo nas ruas, mesmo nos parques de diversão, esse anjo negro roubando, matando, destruindo, inculcando no caráter da criança o ser um viciado, o sexo prematuro e outras coisas, meu Deus, tudo antes de tempo, e mesmo coisas que têm vindo em tempo próprio, na idade própria, mas como veneno mortal, matando como o anjo negro matou lá no Egito. Pai bendito, mas uma coisa faz com que nós fiquemos alegres, felizes nesse instante, porque o anjo negro não entrou na casa que tinha o sinal, que havia exposto o sinal, o sangue do Cordeiro, a vida do Cordeiro, mostrava que ali a morte não podia entrar, o pecado não podia dominar, o pecado não pode dominar o lar que tem exposto o sinal. Vamos, moça, jogue fora tudo nesta hora que não é de Deus, que você não encontra base nas Escrituras. Vamos, mulher, vamos, homem, tenha o espinhaço de Cristo nesta hora, a coluna vertebral de Cristo na igreja. Sim, vamos agora, pelo poder de Deus, como Raabe estava segura com aquele cordãozinho vermelho tremulando na sua casa, enquanto as muralhas de Jericó iam por terra, os edifícios caíam, os gigantes, os homens grandes, os homens sábios, os homens inteligentes estavam indo por terra. A casa da meretriz que pediu misericórdia, que alcançou misericórdia, que ficou debaixo da misericórdia, estava ali reservada para Deus, dizendo: aqui há um sinal de Deus, aqui há um cordão vermelho, tipificando, simbolizando o sangue do Cordeiro, que veio salvar mais tarde uma Maria Madalena, que veio salvar mais tarde um Zaqueu, o ladrão crucificado, que representa a mim nesse instante, que veio salvar a mim, que veio salvar a você, que nesse instante derrama lágrimas de gratidão, com seu coração voltado para Deus, arrependido de seus pecados. Todos os seus pecados estão cancelados. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você é um cidadão, é uma cidadã do reino dos céus. Sim, mostre isto com sua alma, com seu espírito, com seu corpo, com sua vida, com seu olhar, com seu pensar, com seu falar, com seu cantar. Onde você for, o mundo tem que saber. Vai ali uma luz. Vai ali a luz do mundo, está ali o sal da terra, ali está um corpo que é templo do Espírito Santo. Sim, Deus, nós queremos voltar humildemente para a tua face, Senhor. Mas, ó Pai bendito, não podemos nos esquecer de que quando Isaías entrou no templo, ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele viu onde estava o seu pecado. Oh, sem ver a glória de Deus, como pode o mundo de hoje ver onde está o seu pecado? Sim, meu Deus, e logo que ele viu onde estava o seu pecado, não o pecado do vizinho, mas o seu pecado, como Davi encarou o seu pecado, dizendo: o meu pecado está diante de mim. Oh, vitória para Davi! Vitória para Isaías, o pregador de muito tempo, mas que precisava do batismo do fogo nos seus lábios. Oh, pregadores, leiam Isaías 6 nesta hora e vejam o que nós estamos precisando. A quem enviaremos nós? De que tipo de homem Deus está precisando num século como este? Homem de lábios queimados com brasas do altar, homem batizado com fogo, com o poder do Espírito Santo, é que Deus está precisando.
Deus não precisou de um grande sábio Moisés do Egito. Deus precisou de um Moisés desincompatibilizado com o que ele aprendeu na ciência egípcia. Deus precisou de um homem com um porrete na mão. Deus precisava de um homem com os lábios queimados no dia de Isaías. E nesse dia, que tipo de homem ele está precisando? Pai bendito, sela esta programação com o selo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço com a minha alma, com o meu espírito. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu creio no ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e eterno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio no ser que teve o poder de anjos criar, e numa expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio no ser, Senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio no ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as praçadas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio no ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz lucir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio no ser que é no dizer
pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio no ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue veio